E a gente vai discutir um pouquinho esses 3 probleminhas, que são bem clássicos também. Por exemplo, quantos números naturais de 3 algarismos podem ser representados com os algarismos 2, 3, 4, 7, 8 e 9? Ok? Esse é o problema. Aí você pode pensar, poxa, eu não faço ideia de como resolver. Qual é a ideia para você começar? Você vai primeiro entender o enunciado. Você vai entender a pergunta. Então, aqui eu tenho algumas palavras que vocês precisam lembrar o que é que significa. Número natural, algarismo. Se vocês já prestaram um pouco de atenção, tem momentos que eu falo número, momentos que eu falo algarismo. Qual que será a diferença? O que é número e o que é algarismo, na opinião de vocês? Algarismo é um número que tem vírgula. É? Algarismo é uma sequência, um passo a passo, uma forma de fazer, e número é só um número sozinho? O que você falou, na verdade, é a definição de algoritmo. Algoritmo, Esther. Algarismo é um símbolo. Alguém falou aí, não sei quem foi, acho que foi o Jonathan Alberto. O algarismo, geralmente, é um símbolo. É um símbolo. Lembra que eu falei que são 10 algarismos que a gente utiliza? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Só a título de curiosidade, os babilônios, eles utilizavam esses 2 símbolos. Um representava 1 e o outro representava 10, se eu não me engano. Tá? Então, todos os números, eles eram escritos utilizando esses 2 símbolos. Só que, historicamente, os algarismos, no caso, os símbolos que se estabeleceram foram os algarismos indo-arábicos, que são esses 10 símbolos. Então, nesse contexto aqui que a gente está trabalhando, quando falar assim, algarismos, a gente está lembrando dos símbolos. Mas, cada um desses símbolos representam quantidades. Tudo bem. Então, é só para a gente diferenciar. A pergunta é, quantos números naturais de 3 algarismos podem ser representados com esses símbolos? Então, você vai imaginar um número que tem 3 algarismos. Por exemplo, 7, 8, 9, escritos assim. Como é que a gente lê esse número? Que número é esse aqui? 789. 789. Ele é um número natural de 3 algarismos. Ok? Ele é um número de 3 algarismos. Agora, perguntinha. Se eu tivesse... se aqui tivesse também o 0, se eu fosse formar com o 0. Se eu tivesse este número aqui, ele tem 3 algarismos? Tem. Ele tem 3 algarismos. Mas a gente poderia considerar que ele vamos lá. Aqui, o 089, ele está escrito com 3 algarismos. Mas, na verdade, a gente pode retirar esse 0. A gente considera que ele, na verdade, é um número de 2 algarismos. Porque o 0, nessa posição aqui das centenas, ele não influencia. Tá? Só que chamar essa atenção aqui, mas no momento a gente não vai trabalhar assim de forma mais profunda. Então, quantos números naturais de 3 algarismos eu posso representar com esses símbolos? E aí eu coloquei um passo a passo aqui para vocês estudarem e entenderem como é que seria a solução mais elegante, que eu espero que vocês escrevam. Cada número, ele vai ser formado por 3 algarismos. Por exemplo, 234 ou 333, porque no meu enunciado eu não coloquei a seguinte palavrinha,
números naturais de 3 algarismos distintos, ou seja, pode ser que esses números tenham algarismos repetidos. Então, você vai imaginar as 3 posições que esses algarismos podem ocupar. As unidades, dezenas e centenas. Então, você pode imaginar 3 quadradinhos aqui representando a posição desses algarismos. Não é? Unidade, dezena e centena. Lembra lá do fundamental? Beleza. Até aqui tudo bem? Ok. Sim. Ou seja, na primeira posição, eu tenho 6 possibilidades. E aí você vai perguntar, por que 6? Porque aqui, nos meus algarismos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Tá certo? Então, nesse caso, como você não tem nenhum impedimento, como esses números podem ser, esses algarismos podem ser repetidos, eu vou começar pela casa das unidades, ok? Então, na primeira posição, eu tenho 6 possibilidades aqui. Eu posso escolher uma desses 6 algarismos. Na segunda posição, imagine que eu coloco aqui o número 4 no algarismo das unidades. Na segunda posição, no caso das dezenas, eu também tenho 6 possibilidades. Por quê? Porque nada me impede de eu repetir esses algarismos. Tá bom? E se eu colocar o 4 aqui, por exemplo, eu vou formar um novo número. E na terceira posição, no caso das centenas, eu também tenho 6 possibilidades. Então, eu posso colocar, sei lá, o número 2. Ou eu poderia colocar o número 4 também. Então, pelo princípio fundamental da contagem, existem 6 vezes 6 números naturais de 3 algarismos com estas características. E aqui eu deixei em aberto para a gente calcular, né? 6 vezes 6 dá 36, e 36 vezes 6 dá 216. Confiram aí. Tá certo. Ou seja, eu tenho 216 números de 3 algarismos com estas características. Então, esta seria uma forma de redigir. Você pode usar uma imagenzinha auxiliar? Pode. É até melhor que você use, para você ilustrar. Ficou claro aqui, gente? Querem que eu repita? Como é que é? Entendi. Beleza. Repetir. Então, o que foi que eu fiz? A pergunta é, quantos números naturais de 3 algarismos eu posso formar com esses símbolos aqui? Então, se eu tenho que formar um número com 3 algarismos, eu tenho que escolher 3 números aqui para formar. Aí eu coloquei 2 exemplos. Eu posso formar 234, eu posso formar 333. Você pode listar vários aí. E aí você vai perceber que como, de acordo com a posição que o algarismo está, você vai ter número diferente. Por exemplo, 234 é diferente do 243, concordam? São 2 números diferentes. São 2 quantidades diferentes. Então, se eu quiser saber o total de números que eu posso formar, o princípio fundamental da contagem te diz quantos números existem. E aí, como é que a gente faz para calcular? Você vai imaginar quantas possibilidades você tem para escolher cada uma dessas posições do algarismo. Por quê? Porque no caso aqui do 243, eu tenho 3 unidades, 4 dezenas e 2 centenas. Ou seja, a posição do número vai importar aqui. Por isso que 243 é diferente de 234. E você tem 2 números diferentes. Nem sempre vai acontecer isso. Mas esse caso aqui é um caso bem clássico. Então, você pode fazer aí o seu exercício assim. Quantos números de 4 algarismos você pode representar com os algarismos tal, tal e tal? Você pode fazer um problema semelhante a esse e resolver. Então, o primeiro algarismo aqui,
eu tenho 6 opções. Eu posso escolher o 2, o 3, o 4, o 7, o 8 e o 9. Aqui, mesma coisa, porque o meu número pode se repetir. E a mesma coisa acontece com as centenas. Então, se você fosse montar uma árvore, como a gente fez na aula passada, você teria 216 opções. Só que a gente não vai fazer isso. A gente usa o princípio fundamental da contagem. Tá bom? E aí eu trouxe um outro problema, que muda uma palavra, e que vocês vão perceber como que a coisa muda. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos eu posso representar com aqueles mesmos algarismos do problema anterior? Vamos ver o que é que vai acontecer. Novamente, cada número vai ser formado por 3 algarismos. Por exemplo, 234 ou 432. Perceba que eu tenho os mesmos 3 algarismos, 2, 3 e 4, mas eu mudei a ordem. E aí a gente sabe, né, lá que a gente estudou no início, quando a gente estudou na escola no início, que se eu mudar a ordem, eu mudo a quantidade. Mas nesse caso aqui, eu não posso ter algarismos repetidos. Isso aqui não pode acontecer. 221 também, desculpa, 223 também não pode acontecer. Eu não posso ter algarismos repetidos. Obrigatoriamente, os meus símbolos têm que ser diferentes. O que será que vai acontecer com a quantidade de números? Vocês acham que vai aumentar ou diminuir a quantidade de números possíveis? Acho que vai diminuir. Então, intuitivamente a gente sente que a coisa vai diminuir. Vamos ver. Agora, novamente, imagine as 3 posições que os algarismos podem ocupar: unidades, dezenas e centenas. Então, se você escolher, aliás, se você observar a primeira posição das unidades, você vai ter 6 possibilidades. Imagine que você escolheu 3. Então, eu não posso usar mais o 3 em outra posição. Na segunda posição, eu não tenho mais o 3 disponível, por exemplo. Então, eu só terei 5 possibilidades, porque a gente já usou um algarismo e ele não pode se repetir. Então, imagine que eu escolhi o 7 aqui nas dezenas. Então, só me restou o 2, o 4, o 8 ou o 9. E na terceira posição, eu só tenho 4 possibilidades, porque eu já usei 2 algarismos e eles não podem se repetir. Nesse caso aqui, eu vou colocar o número 9 nas centenas. E como é que eu faço para saber quantos números no total eu posso utilizar? Eu uso o princípio fundamental da contagem. Só que aqui não vai ser 6 vezes 6 vezes 6. Vai ser 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 dá 30. E 30 vezes 4 dá 120. Eu tenho 120 números naturais de 3 algarismos distintos. Ficou claro um pouco melhor assim a diferença? Sim. Perceba Sim, como professora. uma palavra muda o resultado. Pode falar. E eu trouxe aqui o último problema, né, que eu fiquei devendo. É de um Enem antigo, mas eu gostei muito desse probleminha, porque é um probleminha diferente, e ele, no contexto, assim, de quem trabalha com biologia, você pode utilizar o princípio fundamental da contagem. Então, cai no Enem de 2007, é um Enem antigo, mas cujo problema tem lições para nos trazer. Aí temos aqui, estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela abaixo. Então, você vai ter aqui uma série de grupos taxonômicos, tá? Você pode não fazer ideia do que eles são, as diferenças, mas existem esses grupos. E ele mostra aqui o número de espécies desses mamíferos. Perceba que tem alguns que só tem apenas uma espécie, outros têm muito mais. Então, vamos prosseguir. Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos.
uma do grupo cetáceos, outra do grupo primatas e a terceira do grupo roedores. Então, o número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a quanto? Vou dar 3 minutinhos para vocês responderem. Pense aí um pouquinho. O pessoal está respondendo. Letra A, letra B. Alguns estão mostrando aqui. Perceba que já é possível, com o que a gente viu, pelo menos ter uma ideia para resolver esse problema. Pode não estar certo, mas alguma ideia você tem. Vou verificar aqui como é que seria. Você tem 3 espécies e você quer saber quantos conjuntos você pode formar, ou seja, você vai ter que ter uma coleção, né, um conjuntinho, onde uma espécie tem que ser um cetáceo, um primata e um roedor. Então, quantas possibilidades de conjunto a gente tem? Vamos verificar aqui, você está lá na sua prova do Enem, vou colocar o marca-texto aqui, e imagine que você tem aqui cetáceos, aí você destaca aqui, ó, primatas e roedores. Beleza? Então, se eu preciso formar, saber quantos conjuntos distintos podem ser formados, vamos ver se a gente consegue diferenciar esse problema dos outros. Então, imagine que você tenha 3 posições. Eu vou representar aqui por 3 caixinhas. A primeira caixinha tem que ser um cetáceo, a segunda um primata e a terceira o roedor. Ah, professora, e se eu mudar a ordem? Se eu mudar a ordem, o que é que vai acontecer? Vamos pensar. Aí eu penso, bom, para escolher um cetáceo, eu tenho quantas opções possíveis? 2. Tenho 2. Para escolher o primata, vai depender aqui de quem eu escolhi de cetáceo? Eu acho que não. Não, porque são grupos diferentes. Então, eu vou olhar a quantidade de primatas. Então, eu tenho quantas opções de primatas para escolher? 20. Tenho 20. E roedores? 33. 33. Então, tenta imaginar a árvore de possibilidades. Se eu escolher o primeiro cetáceo, aí eu tenho 20 primatas possíveis para escolher. E para cada primata, eu tenho 33 roedores diferentes. A árvore de possibilidades ficaria muito grande. Mas pelo princípio fundamental da contagem, 2 vezes 20 dá 40 e 40 vezes 33 dá 1.320 opções. Ou seja, alternativa A. Nem sempre o problema vai ser simples assim. Existem algumas condições que podem fazer com que... Existem algumas situações que podem fazer com que você acabe repetindo você acabe repetindo conjuntos. Não é o caso aqui,
tá? Você pode resolver esse mesmo problema utilizando combinação, tá bom? Você pode usar combinação e você vai perceber que existem várias maneiras de você resolver. Essa aqui é uma das mais simples, tá bom? Era isso que eu queria trazer para a aula hoje. Eu espero que esteja ficando cada vez mais claro. Algumas pessoas acertaram, eu vi aqui, umas 3 ou 4 pessoas. Teve gente que não respondeu, mas eu acredito que pensou em alguma coisa. E moral da história, é possível que você tem capacidade de responder o problema. Você é capaz. Às vezes você só não estudou a técnica e tal, mas o legal do Enem é que ele traz problemas diferentes, né? Traz problemas assim que você pensa, poxa, nunca imaginei usar uma estratégia de matemática para resolver uma situação como essa. Então, o Enem ele é muito legal para vocês aprenderem situações diferentes em que você pode resolver utilizando uma coisa que você estudou em matemática. Tá certo? Então, quando vocês tiverem um tempinho, façam a atividade, olhem o material, vejam os slides também, vejam a gravação das aulas, tá? Análise combinatória é um tema mais delicado, mais difícil, mas não significa que vocês não sejam capazes de aprender um pouquinho. E a gente já aprendeu bastante, né? Da semana passada para cá. Muito obrigada. Vou encerrar a gravação aqui. E até a próxima aula.